nessa manhã. Queria ler com vocês o livro de Salmos número 150. Se vocês puderem abrir suas Bíblias ou abrir seus aplicativos. Salmo 150 diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louvem ao Senhor. Aleluia. Que nós possamos, nessa manhã de domingo, ensolarado, janeiro, início do ano, verão, e essa, Senhor, seja o nosso objetivo, Deus. E através daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que a Tua Palavra nos ensina, a gente possa, Deus, impactar essa sociedade, impactar, Deus, este bairro, as nossas famílias, impactar, ó Deus, as nossas próprias vidas, ó Deus, que nós possamos sermos transformados a cada dia, Senhor, até que o Senhor volte, Deus, que o Senhor abençoe este culto, abençoe esse momento, Senhor, de louvor e adoração, receba o nosso louvor, e que a Tua Palavra, Senhor, que vai ser ministrada nessa manhã, possa falar, Senhor, aos nossos corações e trazer transformação de mente, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou falar com vocês porque o Renan fala. Eu estou constrangida. Vamos adorar a Deus juntos. Amém? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Só para te adorar. Glória a Deus. Também não consigo, irmãos, cantar e coordenar a palma. Não dá para fazer tudo, não. Mas estamos tentando. Glória a Deus. Precioso
Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não me importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei um bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não me importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei um bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Jesus, és o nosso tesouro, Pai, o nosso bem mais precioso. Aleluia. Nós queremos ser como Maria e ficar aos teus pés, Jesus. Entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai, para te adorar, Jesus, em primeiro lugar. Aleluias. Bendito é teu nome, Senhor.
Teu Espírito leva-me além de onde esse mundo me deixa ir. Voltarei ao ventre, me deito em teu peito, é onde acaba minha dor. Abre o céu pra eu te ver, exaltado como estás. Não há mais véu, hoje eu sou livre. Tudo que eu vi em ti me fez chamar. Quem teria esse amor, ser capaz de morrer por alguém? Quem sofreria em meu lugar para que eu pudesse subir? Só existe um Senhor a quem meu coração entreguei. Ele me deu asas pra voar ao redor do Rei. Me deito em teu peito, é onde acaba minha dor. Abre o céu pra eu te ver, exaltado como estás. Não há mais véu, hoje eu sou livre. Tudo que eu vi em ti me atrai. Abre o céu pra eu te ver, exaltado como estás. Não há mais véu, hoje eu sou livre. Enquanto estiver em ti, vou descansar. Toda a terra diz que é santo, santo. Os anjos dizem que é santo, santo. O teu povo diz que é santo, santo. Pois não há outro Deus, santo, santo. Toda a terra diz que é santo, santo. Os anjos dizem que é santo, santo. O teu povo diz que é santo, santo. Pois não há outro Deus, santo, santo. O teu povo diz que é santo, santo. Os anjos dizem que é santo, santo.
hoje eu sou livre. Enquanto estiver em ti, vou descansar. Aleluias. Em ti nós descansamos, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pois tu és o nosso Deus, só tu és santo, Jesus. Aleluias. Aleluias. Amém, irmãos? Vamos chamar aqui as crianças para estar orando por elas, enviando elas para o culto infantil. Pedindo ao Senhor que cuide delas, que elas aprendam mais da palavra, cuidando do coração de cada uma delas, da sua vida, do seu futuro. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Vamos pedir ao Senhor que abençoe esse culto infantil. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, abençoando, enviando, Deus, as nossas crianças, Senhor, para o culto infantil. Ó Deus, pedindo, Senhor, que o seu coração, o coração de cada uma delas, a sua mente, Senhor, absorva, Deus, a palavra. Abençoe também, Senhor, as irmãs que são ministras também, Senhor, do teu evangelho, que vão estar, Senhor, ensinando a tua palavra para elas, que tudo, Senhor, que elas estudaram, Senhor, que elas se prepararam, Deus, consiga, Senhor, ser entregue, Deus, para essas crianças 100%, Deus. Em nome de Jesus, abençoe a todos eles. Amém. Queria aqui estar chamando... Ô, Glória. Tchau, irmão. Chamando o Paulo para estar dando continuidade aqui na série sobre o Sermão do Monte. Amém. Oi? Bora? Tá bom. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela vida do Paulo, Deus. Pai, que tudo aquilo, Senhor, que ele preparou, estudou, Deus, tudo que está, Senhor, na sua mente, Pai, que ele venha, Senhor, conseguir passar, Deus, para nós. Pai, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor entregou, Senhor, na vida dele, tudo aquilo, Senhor, que está na tua palavra, Deus, e que ele, Pai, conseguiu extrair, ó Deus, para esse estudo, para essa ministração, para essa palavra, que, Senhor, que ele consiga, Deus, passar, que ele consiga entregar. Prepara, Senhor, também o coração da igreja, Senhor, o nosso coração, para estar, Senhor, ouvindo essa mensagem, entrando, Senhor, no nosso coração e trazendo, Senhor, transformação de mente, transformação, Senhor, de atitude, e que essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, venha fazer, Deus, a diferença na nossa vida, na vida dessa igreja e da nossa sociedade. Pai, em nome de Jesus. Amém. Som. Tá meio... Som aí. Tá saindo? Tá. Então fechou. Botei o cronômetro aqui, para não estourar o tempo, senão alguém aqui vai ficar muito bravo comigo. Bom dia, pessoal. Como o Renato disse, agora há pouco a gente estava conversando, é muito interessante, né, como o cristianismo, a gente se denomina cristão, mas aspectos básicos do cristianismo nós temos dúvida. Não está bem fundamentado, bem firmado no nosso coração. Então a gente, com esse assunto que nós estamos agora daqui para frente, né, do Sermão do Monte, e o Alex muito bem semana passada deu início sobre lei e graça, Jesus aqui ele vai pegar 6 aspectos, e ele vai tratar esses 6 aspectos, as 6 antíteses da religião, para dar o verdadeiro sentido da religião. E aqui, nessas 6, que a gente vai conversar, e hoje a primeira, muito daquilo que nós vemos hoje na sociedade, que nós reproduzimos, por vezes não é aquilo que Jesus quer que nós reproduzamos. Não é aquilo que o Evangelho diz ser Evangelho. Então há uma grande confusão entre Evangelho. O que é Evangelho? Porque a gente tem uma tendência muito grande entre migrar entre lei e graça. Quando a gente se aproxima demais da lei, a gente acaba sendo legalista. Quando a gente se aproxima demais da graça, a gente acaba tendo uma vida meio apática, porque tudo é graça. Então quando a gente está focado naquilo que é o efeito do Evangelho,
que é a lei, o coração transformado que cumpre a lei para agradar a Deus, ou então, quando a gente não entende o efeito da graça, a gente não entende o que a graça é, porque ela é o efeito do evangelho, a gente acaba vendo esse evangelho diluído, esse evangelho que não tem sentido, e a gente entra nesses debates de mídia social que não levam a nada, a coisa nenhuma. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, Jesus aqui ele vai começar 6 antíteses com a seguinte frase: vocês ouviram o que foi dito, eu porém lhes digo. Então, se vocês for lerem do 21 até do versículo 21 até o final do capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver essas 6 antíteses, que ele vai dar sempre o início de uma discussão, de uma análise real do que é a lei. Então, Jesus aqui está querendo trazer o que é a verdadeira interpretação da lei, indo contraponto àquilo que os religiosos entendiam de ser lei, que era algo meramente externo. Então, talvez aqui a gente, não, isso é verdade, né? Isso não é evangelho. Viver o evangelho de forma exterior não é evangelho, e a gente até entende isso. Mas a gente até entende, mas a gente não sabe qual que é o contraponto. Porque será que a gente de fato sabe o que é essa exterioridade da lei? Então aqui a gente vai dar um sentido, porque às vezes a gente fala lei, graça, usa palavras, e essas palavras acabam se perdendo, a gente não consegue entender o conceito dela. Então o objetivo aqui, Jesus quer falar o seguinte: olha, os religiosos interpretam a lei segundo a sua vontade, porque eles querem se isentar da responsabilidade. Essa é a tendência do nosso coração. Assim como eles, nós fazemos o mesmo. Nós queremos acalmar a Deus, dizer a nós mesmos que nós somos cumpridores da lei, porque nós interpretamos a lei segundo a nossa vontade. Então, o primeiro aspecto aqui, ele fala do homicídio, do assassinato. Os religiosos falam o seguinte: espera aí, vamos interpretar isso, porque eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero ser ruim com Deus, eu quero amar Deus. Nenhum cristão quer desagradar a Deus. Alguém aqui quer desagradar a Deus? Olha, eu não estou nem aí, eu vou desagradar mesmo. Não existe esse crente. Todo crente, por mais novo na fé, se você perguntar para qualquer um deles, você quer desagradar a Deus? Ele vai falar que não, nenhum crente quer desagradar a Deus. Só que nós queremos nos isentar de responsabilidades que o Evangelho nos impõe, não como uma norma, mas sim como uma transformação de vida, e nós baseamos o nosso evangelho com aquilo que achamos que é evangelho, aquilo que é exterior, aquilo que é periférico, aquilo que é a superfície. Então os religiosos como nós, que eles falam: olha, a lei fala que é matar alguém, se eu não matei ninguém, desse eu estou livre. Então eles analisam o seguinte: olha, é algo exterior, eu chegar lá, pum, matei alguém, pum, assassinei alguém. Se você não faz isso, ok. Aí a gente analisa, então, essa lei lá do decálogo, de Êxodo 20, que faz parte de matar alguém, a gente também olha lá e fala assim: olha, eu também não matei ninguém, então eu estou muito bem, eu sou legal, eu sou muito crente, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. A gente ouve muito isso, né? Não fiz mal para ninguém, não matei ninguém, não roubei ninguém, então eu estou bem, né? Eu estou limpo, estou legal. Então, assim como eles, nós acalentamos a nossa consciência, nos isentando de responsabilidades, que Jesus nos coloca a partir de agora, que é o seguinte: olha, não é as suas ações que eu estou preocupado, eu estou preocupado com as suas intenções. O Evangelho, ele mexe as afeições, e as afeições têm que ser transformadas pelo Evangelho, para que a minha versão exterior reflita o que está no meu coração. Porque às vezes nós apenas nos acomodamos para não desagradar a ninguém, e assim vivemos o evangelho que não desagrada a ninguém, mas dentro de nós temos matado pessoas, nós temos transgredindo Deus, porque nós não entendemos, não encarnamos o evangelho de verdade. E isso é importante nós entendermos. É muito importante vermos que é isso que o evangelho é sobre nossas vidas. E outro aspecto importante dessa isenção que nós temos, que queremos agradar a Deus segundo a nossa própria interpretação, vivemos ainda num tempo que eu sempre gosto de frisar, para a gente tentar conectar essa palavra com o século 21. Vivemos hoje os laços enfraquecidos, os laços interpessoais estão frágeis. Por que acontece isso? Por nossos laços serem frágeis, nós não temos nada que nos freia
tanto para o bem como para o mal. Então eu posso te elogiar, como logo em seguida eu posso te arrebentar, te xingar, e eu ficar bem com isso. Isso não muda. Parece que a gente, a mesma forma a gente elogia, a gente xinga e a gente está tudo bem, tudo normal. Hoje isso é visto como um direito de expressar. Não, você está indignado, é um direito, você não está fazendo mal nenhum. Isso é uma expressão. Então a gente acalenta a nossa consciência daquilo que é ruim, mas fala assim, não, pô, esse é meu direito de expressão, isso é meu jeito de ser. E esse sermão de hoje muito me toca, porque é muito normal quem está pregando falar de bênçãos, né? Falar de superioridade espiritual, né? A gente viu muito isso. Quem está na frente gosta de contar histórias da própria vida para mostrar o quão ele é crente. Só que esse sermão aqui me pega na curva porque eu tenho uma dificuldade muito grande com esse tema, que é a ira. Esse tema aqui não fala de matar alguém. Eu não estou disposto a matar ninguém, acredito que não. Mas será que eu não estou disposto a me irar com alguém? E aí eu, como um fariseu, como alguém que quer acalentar a minha consciência, falo assim, não, pô, eu sou um cara colérico com um ascendente em sanguíneo, né? Que hoje faz parte do clichê evangélico, não é acreditar no horóscopo, né? Mas sim nesse horóscopo do temperamento. Então, eu sou um colérico com ascendência em sanguíneo, então é meu jeito, né? Eu sou assim mesmo. É meu direito, eu me expresso assim, beleza. Olha só, eu acalento a minha consciência daquilo que é pecado para fazer o que é errado, mas na minha cabeça eu falo assim, não, está certo. Então, às vezes, aquilo que parece óbvio na Escritura, a gente tenta dar uma invertida na interpretação para que nós possamos transgredir. E fazemos isso nesse aspecto aqui. Eles não estão falando assim, matar alguém. Ele está aí no fundo, tem uma fonte de matar alguém. Então, o nosso tema de hoje é discutindo o dislike. Para quem não está muito conectado nas redes sociais, o dislike é aquela coisa assim, aquele negócio assim, olha, me ofendeu, bloqueei. Qualquer coisa que eu não gosto, bloqueei. Tirei da minha vida, não quero mais saber, olha, não quero. Então, a gente trouxe esse aspecto da internet, das mídias sociais, para a nossa vida real. Então, alguém me ofende, eu já dislike, eu já não tenho mais contato, porque nossos laços estão muito frágeis. Então, eu trato a pessoa como se ela fosse um perfil virtual. Eu descarto a pessoa. E essa lógica a gente traz para a igreja. A gente trouxe essa liturgia, essa rotina, para a vida normal da nossa igreja. Então, a gente faz isso igual o mundo faz. Quando eu falo nossa igreja, eu falo igreja no aspecto geral, estou falando nós aqui. Então, a gente não tem espaço para escutar, não temos espaço para ouvir, a gente executa moralmente as pessoas. Não estamos nem aí. E aqui eu traduzo para assassinato sem sangue. E é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de pessoas assassinadas, mas que não têm sangue. Porque quando a gente mata reputações e destrói vínculos, a gente está matando essa pessoa para mim. Eu estou matando aquela pessoa para mim. Então aqui Jesus está trazendo o seguinte, olha, temos que tentar outra coisa. Isso não está certo. E aqui vemos para o texto. Abram as escrituras aí, Mateus 5, de 21 a 26. Eu vou usar a NVI. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato, corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar do que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário, que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade lhe digo, que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Como eu sempre digo, o Sermão do Monte é a essência das boas novas.
só que ele é muito pouco pregado. Você pode procurar, não tem muito conteúdo de pregação, tem muito livro, mas você não vê muita pregação, principalmente das grandes igrejas, das mega igrejas, porque Jesus aqui ele é contracultural. Olha esse texto aqui, eu preciso ter uma análise do grego, koiné, para entender isso aqui? Não, eu tenho que ir no original, porque acho que não é isso. É isso mesmo, é chamar alguém de tolo, raká, tolo, é tolo. E a gente vai explicar o que significa isso. Por que eu digo isso? Em tempos de política, né, há uma tendência no gráfico entre esse ano, agora, não sei por que acontece esse ano, os políticos se convertendo absurdamente, né, é um ano incrível, de 4 em 4 anos há uma conversão em massa, né, manifestações, há interpretações da Escritura, se apropriando de textos da Escritura como um aspecto político, a gente vê isso direto. Por outro lado, vemos pessoas dizendo o seguinte, esquerdopatas malditos, né? Silas Malafaia é um homem de Deus, será que é tranquilo? É um esquerdopata maldito. Isso é um linguajar que a gente fala, pô, legal. Quando você escuta isso, o que toca no seu coração? Ou, por exemplo, Tupirani, que é o pastor do Rio de Janeiro, foi preso. Rio de Janeiro, vai para o inferno, Rio de Janeiro, eu amaldiçoo essa cidade. E o rapaz cantando, louvando a Deus, Jesus. Aí o cara na janela assim, amaldiçoa o Rio de Janeiro, essa cidade do inferno e tal, tal. A gente dá até risada, né? Porque passa o limite do bizarro. Mas a gente fala assim, olha só, isso é evangelho. Sermão do Monte aqui fala disso. Então a gente tem vários discursos aqui que a gente passa batido. E nós, às vezes, reproduzimos. E aqui a gente vai, então, cortar pedaço a pedaço aqui desse texto, que tem muita coisa interessante aqui para colocarmos em prática. E a primeira parte é, vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não assassine, quem assassinar estará sujeito a julgamento. Jesus aqui ele quer ir na raiz do homicídio. Qual que é a raiz de matar? Então aqui Jesus quer tratar dessa interpretação rasa dos religiosos, que tem o único motivo de agradar o próprio coração. Porque o que acontece? Quando o seu coração é agradado no aspecto de matar alguém, você pode ficar irado com a pessoa, você pode odiar o próximo sem que tenha nenhuma consequência. E você continuar com a sua aparência de santo. Então você pode odiar à vontade, porque você continua sendo santo. Mas eu não matei ninguém, eu não fiz mal para ele. Será que é isso que Jesus quer? Só um ato externo? Ou você já matou aquela pessoa dentro de si? Então Jesus ele radicaliza a interpretação da lei para que a lei seja não externa, ela vai para dentro. Ela não vai de fora, ela vai para dentro. Então Jesus ele faz o seguinte aspecto, ele não vai julgar somente a ação, ele vai julgar aquilo que está no coração. Porque nós, como cristãos, temos que entender o seguinte aspecto: a ira, ela não conduz ao homicídio. Para Deus, ela já é um homicídio. Eu irar com alguém, não estou falando aqui de culpa, não estou falando aqui de quem começou, quem terminou, o ódio, a ira, o xingar, não importa. Eu já estou começando a executar o homicídio. Estou num ato de homicídio. Estou numa tentativa de homicídio. Caramba, mas é grave. Por isso que não pregam, porque é grave. E aqui Jesus ele vai mais além aqui. Ele vai dar anatomia, ele vai explicar o que é matar. E aí ele prossegue, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão, do mesmo modo qualquer que disser a seu irmão tolo, e qualquer que disser insensato. Então Jesus aqui coloca 3 estágios, 3 níveis de homicídio que nós costumamos a normalizar. Eu já falei vários aqui. Você já para pensar nesse texto? Olha só, o texto tem muita coisa, a gente não consegue prestar atenção. O texto ele é óbvio, mas mesmo óbvio a gente tem que explicar. E quando a gente vai estudar e fala assim, caramba, quantas vezes eu já li isso aqui? E ele não entra dentro do coração. E é o que a gente conversou lá fora agora há pouco, eu, Renato e Alex. Quando o evangelho não está dentro de si e a cruz não é entendida, a gente está mais focado no efeito dele e não na consequência que o evangelho quer transformar o ser da gente. A gente está preocupado só aquilo que aparenta ser crente. E aqui esses 3 estágios quais são? Primeiro, o sentimento que mata.
qualquer que se irar contra o seu irmão. Então o alvo de Jesus aqui não é a ira que está Deus eternamente, não é aquela ira, né, que eu tenho especialidade e eu luto com isso e eu não quero que você... E a gente vai explicar isso lá na frente, na aplicação, né? Não quero antecipar a aplicação prática, mas não é aquele cara que não segura nada, que tem um pavio curto, não é esse. Ele fala aquele cara que guarda. Ele não é o cara que se ira para fora, mas é o ira para dentro. É o cara que se ressente. É aquele cara que a ira fermenta o cara. Se o cara parece uma panela de pressão. Ele está falando desse cara aí. Ele está irado, ele está em ódio. Só que ele não externa, ele não quer aparentar. Por N motivos. Então, essa ira, essa ferida que está aí fermentando dentro de si, ela só espera a hora de explodir. A hora de destilar ela. E ela te consome. Então, quando você nutre essa ira interna, também é um homicídio. Você também está matando o seu irmão. E está se matando também. O quanto os sentimentos ruins também prejudicam. Qualquer psicólogo vai falar isso, qualquer médico. Se você nutre sentimentos ruins dentro de si, não resolvidos, isso também faz o mal para você. Vai gerar consequências psicológicas, de saúde. Quantas e quantos hormônios vão mudando a gente quando a gente está nesse sentimento. Então, Jesus fala o seguinte, olha, cara, você não precisa externar nada, você pode até tratar o cara, bom dia, mas por dentro fala, nossa, o Cláudio, meu Deus, não aguento mais, não suporto ele, por N motivos, só que aquilo, você só de ouvir o nome dele, só de você pensar nele, só você de ver na mídia social, você já vê aquele mal-estar, já aquela ferida, aquela úlcera já vai começar a aumentar, assim, já começa a ter que tomar um antiácido. Jesus está falando desse cara. E quando a gente normaliza isso? Nossa, a gente normalizou, é um pecado aceitável. A gente pode falar isso todo dia com nossos amigos e ninguém vai falar, pô, mas isso está errado. Agora, vai falar de qualquer coisa voltada à área sexual, meu Deus do céu. Ou de tocar uma música que tem algum som que parece a música afro. Não, isso aí é música do candomblé, não pode trazer para a igreja. Então, isso é muito fácil de falar. Agora, isso que eu estou falando, de irar, também é um pecado, mas é normalizado. E qual que é o segundo aqui? A gente falou, o sentimento é o primeiro, o segundo é insulto que mata. Chamar o outro de tolo. O que é tolo? Aqui o tolo tem o sentido de desprezar a pessoa, de reduzir a dignidade dela. É você colocar-se acima da pessoa. Fala assim, o Alex é isso, aquilo. É sempre se colocar, se fosse eu, o Alex é assim, mas se fosse eu, isso, aquilo, outro. É você se colocar num sentimento de superioridade. É me sentir superior. O Rodrigo é assim, pô, nossa, ele fica tocando aqui, se fosse eu, nossa, muito melhor. Isso é um insulto. Eu estou chamando ele de tolo, estou chamando ele de incapaz. Então nós não ligamos para isso como algo ruim, porque a nossa cultura fala que isso é bom. É bom você fazer isso. Porque nós vemos nessa questão de performance, que fala o seguinte, o Rodrigo é muito ruim, então, melhor eu vou fazer. Muito ruim, péssimo, esse cara aí, passou, chega. Isso é um insulto, estou insultando, eu não estou agindo com amor, eu estou usando um outro filtro para que eu exclua ele, então eu estou insultando, e esse insulto não é só ostensivo não, essa é uma forma de insulto também, e isso para Jesus é grave. Só que, mais uma vez conectando isso à nossa realidade, se a gente olhar algumas décadas atrás, isso não era comum. Nós não agíamos assim com as pessoas, porque tinham duas questões importantes aqui. A nossa esfera, nosso ciclo de amigos no passado, para quem é mais velho, talvez aqui nosso ancião aqui consiga entender isso, e eu não estou chamando você de tolo, isso é com sabedoria. Ancião-se de sabedoria, não da sua idade avançada. Assim, o seu ciclo de amigos era menor do que hoje. Você tinha menos amigos. E por ter menos amigos, você tinha uma profundidade maior de relacionamento com eles. Então você conseguia ter freios morais para que não magoasse aquela pessoa, quer seja amigo, quer seja familiar. Então você tinha freios, porque você tinha muito a perder, eles eram seus amigos. Só que hoje, com o advento da internet, a gente perdeu o que é amigo. Amigo pode ser o Alex, o Renato, que eu vejo sempre, como um cara uma pessoa que me adicionou lá, e eu trato todas as pessoas iguais. Então, como estou tão acostumado com essa mídia, a qual eu dou dislike, eu curto, descurto, eu comento, eu vou comentar mesmo, né? Estava até conversando com o Alex agora há pouco, não, eu nem comentei porque eu não vou aguentar.
E é verdade, eu faço isso todo dia. Pô, nem vou comentar, porque se eu comentar aqui, eu vou esculambar. E a gente trata isso normal. Então, a gente trata esse relacionamento. Hoje, os relacionamentos agora são amplos, né? Eu tenho 1.000, 10.000 amigos, e a gente não sabe mais tratar os amigos de verdade como amigos, a gente trata esses amigos como os amigos de internet. Então, eu começo a tratar o Alex, o Rodrigo, o Renato e todos os meus amigos da empresa, do trabalho, da família, como um perfil de online que eu descarto como qualquer pessoa. Então, isso é um efeito do nosso tempo que a gente tem que olhar também. Então, nossos freios morais, naturais mesmo, de esforço pessoal, de evitar o mal, a gente já não tem. Então, se não for o Espírito Santo de Deus renovar em mim, internamente, o Evangelho de Cristo, e eu me frear pelo Espírito Santo, ninguém aguenta. Aí que eu vou ter o sanguíneo com ascendência em colérico ou vice-versa. Hoje não tem consequência para o insulto. Eu insulto, bora para o próximo. Esse cara já era, vamos para o próximo. Então hoje o dislike, que eu falei, descurtindo o dislike é barato, o dislike é fácil. Eu não preciso mais me importar com as pessoas. Então quando eu chamo alguém de tolo, eu simplesmente falo o seguinte: olha, esse cara é ninguém, esse cara é nada. Não merece meu crédito, não merece a minha proximidade, não merece o que eu estou dizendo. Então, o ataque é a regra e o amor não existe. Então, não tem mais filtro. Não tem mais filtro. E esse padrão trouxemos para a vida real. E esse padrão a gente traz para a igreja. Esse padrão a gente traz para a nossa família. A gente discute seres humanos como se fossem perfis. E aí a gente entra no terceiro aspecto aqui, terceira forma de matar. A condenação moral que mata. Aqui ele usa o termo insensato, ou algumas traduções falam de louco. E aqui esse louco é o tolo moral. É o dislike total. Esse cara não merece minha dignidade com essa pessoa. Não merece nada. Esse cara não merece misericórdia. Ele não merece meu perdão. É um insensato. Jesus fez até... Quando a gente lê insensato, parece algo banal, né? Porque a gente banalizou as palavras. Mas insensato aqui é uma coisa muito grave. A gente desumanizar as pessoas. É decretarmos que alguém não tem mais valor. E por isso ela tem que ser removida da minha conexão, ou do meu feed social. Falando mais mídias sociais aqui. Mas Jesus fala que no seu reino ninguém é descartável. Porque nós também não somos descartáveis. Se fosse dessa forma, e agora voltando ao que a gente falou no início, o que é entender lei e graça? Nós também éramos para ser descartáveis, mas Deus mandou o seu Filho para morrer por mim. Se eu não encarnar isso como uma verdade, eu não sei o que é Evangelho. Então, rotular alguém como irremediável, como alguém que não pode fazer parte do meu ciclo, eu estou matando essa pessoa. Então, nós, diante dessa rotina de impaciência, de falta de empatia que a gente tem, que o mundo só aumenta isso, só fomenta isso, onde as pessoas não têm mais que ser reconciliadas, elas têm que ser superadas, vencidas ou excluídas. A gente tem que superar elas. Olha, esse aqui é passado, bola para frente, passado, bola para frente, excluído. Sai daqui, não quero mais te ver, se eu ver na rua, atravesso, se eu ver no shopping, eu não conheço, se eu ver no mercado, eu nunca vi. Ou excluído. Cara, esse cara aqui, por que não vai embora daqui? A conclusão de Jesus é pesada. Eu estou pregando para mim aqui também, meu. Não vou dar uma de crentão aqui, que isso aqui eu faço batendo bola. Não, cara, isso aqui eu leio para mim, eu preciso de misericórdia. Quem age assim corre o risco de ir para o inferno. E não é que perde a salvação, não é isso. Quer dizer que essa pessoa ainda não entendeu o Evangelho, ela não conheceu o Cristo. Jesus é categórico. A ira é uma forma de matar alguém no coração. Mas aqui, senão eu estou sendo descoaching, né? Falei, caramba, só estou trazendo desgraça, né? É uma desgraça da outra, vamos acabar aqui. Mas tem a parte boa aqui, que é duas partes agora daqui para frente. Primeira é prioridade de reconciliação. Temos que priorizar a reconciliação. E aqui só um parênteses. O perdão é livre. O perdão é livre. Você tem que perdoar, isso é livre, você tem que perdoar. Reconciliação, ela é condicional e circunstancial, porque nem tudo consegue ser reconciliado. Existe uma ação mútua da reconciliação. Mas não estou falando que não temos que buscar reconciliar, mas a reconciliação exige também caminhos, que às vezes podem nunca ser remediados.
Existem questões que nunca podem ser resolvidas de uma forma que haja uma reconciliação plena, porque existem feridas diferentes. Mas o perdão é livre, você perdoa, mas a reconciliação não. Então tem vários exemplos que a gente pode citar, que já vivimos, que já vimos, ou da nossa vida pessoal, ou como coletivo, de coisas que nós entendemos que perdoa, mas tem coisas que nós entendemos que a reconciliação é um processo. Então voltamos aqui, Mateus 5, 23, 24. Jesus prossegue da seguinte forma: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, ele fala de irmão, que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então, pessoal, se alguém quiser ir embora agora, deixa a oferta aqui, antes de sair, tá? Só um parênteses. Ou faz o Pix primeiro, né? Que agora faz Pix. Se quiser cortar isso aí, botar, parece que eu estou fazendo, faz um Pix aí. Aqui Jesus apresenta uma situação totalmente radical. A gente imagina aqui o culto cristão, né? O culto evangélico. Ele está falando do culto judaico do templo. Imagina só você no templo, naquela época, pronto para oferecer um sacrifício. O sacrifício é lá, levando a sua oferta, a pombinha, ou um animal, um cordeiro. No auge da devoção judaica, esse é o auge, o ápice da devoção judaica é o sacrifício, e você de repente lembra que você tem algo contra alguém, contra um irmão seu, ou vice-versa, você entende que aquela pessoa tem algo com você. O que fala Jesus aqui? Interrompe o culto, deixa lá o teu sacrifício, amarra lá o cordeiro, prende lá a pombinha, resolve isso. Cara, isso é o templo. Jesus está falando para terminar o culto, resolva. Ele fala, cara, deixa a oferta aí, vá correndo, resolve isso. Porque isso é um choque cultural. Quem ouviu isso fala assim, Jesus, olha o que você está falando. Interromper o sacrifício é impensável. Mas Jesus diz o seguinte, olha, se o sacrifício, interromper o sacrifício é impensável, eu estou falando para você o seguinte, cara, muito maior que o sacrifício é você buscar reconciliar o irmão. Porque a adoração verdadeira não é um sacrifício que você está fazendo ali, que é o ápice da religião judaica, mas sim buscar reconciliar-me com o irmão. Esse é o verdadeiro culto de adoração. Cara, isso é uma paulada que serve para mim, né? Martin Lloyd Jones, ele fala o seguinte, cara, como é que nós aplacamos isso? Como nós tentamos deixar nosso coração menos dolorido com isso? Porque dói o coração. A gente faz o seguinte, mais religião. Então, eu quero continuar tendo problemas com as pessoas, mas eu não quero ter problema com Deus. Quem que tem problema com Deus aqui? Alguém quer problema com Deus? Não, ninguém quer. Então a gente faz o seguinte, vamos fazer mais religião para ver se essa religião compensa minha raiva, minha ira, meu ódio. Então a gente faz mais ativismo religioso, mais culto, dou mais dinheiro, mais dízimo. E a gente, na nossa consciência, fala assim, cara, quanto mais coisa de Deus eu fizer, mais eu suborno Deus para compensar esse meu coração maldoso. Deus vai entender as minhas falhas. Então, as minhas falhas morais e relacionais, em vez de compensar mudando isso, entendendo o Evangelho, não, eu faço mais religião. Quantos e quantos de nós, ou conhecidos de nós, que vive de religião, mas é uma pessoa dura, uma pessoa pesada, uma pessoa que, difícil de lidar, porque ela não entendeu o Evangelho, ela acha que o Evangelho é você ser adepto a uma religião. Então pensamos, eu não falo com tal pessoa, mas eu sou dizimista e vou na igreja, aleluia, glória a Deus. Jesus diz assim, olha, eu não aceito adoração de quem despreza a reconciliação. Não existe comunhão vertical sem disposição em comunhão horizontal. Então, se eu não quero ter comunhão horizontal, não tem como ter comunhão vertical. E aqui eu volto novamente. Perdão e reconciliação são coisas diferentes. Perdão é livre, perdoado. Reconciliação é um processo que eu tenho que mover para me reconciliar, mesmo que isso não aconteça. Mas a iniciativa precisa ser nossa. E aí ele fala mais uma questão. Se anteriormente Jesus fala aqui que é uma prioridade reconciliar, é prioridade. Aqui ele fala, cara, isso é urgente. É urgente. E aqui ele não fala mais do irmão, ele fala do adversário, do inimigo. E o inimigo,
Olha só o texto, 23 e 24. Não demore para entrar em acordo com o adversário, que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. A ordem é: entre em acordo sem demora, rápido. É no caminho, é urgente. Antes que não haja mais tempo. Então, o tempo, a gente tem aquele costume, e eu sou campeão dessa fila. O tempo cura feridas. Quem já ouviu essas palavras bonitas, né? O tempo cura, deixa que o tempo vai resolver isso. O tempo, deixa a poeira baixar. Mas quando essa poeira baixa, é igual um líquido com areia, né? Igual a água do mar. Se você deixar a água do mar, ela pega a água do mar e botar num copo e deixar lá, sedimenta a areia. Mas dá uma sacolejada, volta ao normal. E assim é a mágoa. Você pode deixar a mágoa sedimentar e ela ficar lá no fundinho, quietinho. Mas qualquer coisinha já volta tudo de novo. E aí vem aquela loucura de novo. Alguém comenta e tal pessoa, seja isso mesmo e tal, aí fica aquele negócio, aumenta, e vira um bolo assim, ó. E quando você vê, você estava pior do que antes. E aqui eu chamei no texto de espiral da hostilidade. É uma reação que traz outra reação, que traz outra. Aí não para mais, é uma bola de neve. E não é igreja. Mas a gente aprende diferente, né? Que o cristão, aqui ele fala que deve ter pressa em perdoar e pressa em querer reconciliar. O tempo da reconciliação é sem demora. Qual que é? É hoje, não é amanhã. Por isso devemos buscar a paz, resolvendo as pendências aonde? No caminho. Por que no caminho? Porque ele vai levar a gente para julgamento. Olha lá o texto. Olha, não deixa ele te deixar para o juiz, porque o juiz, até naquela época o juiz já tinha um problema, né? Deixa no juiz, que o juiz, pode te arrebentar. E aqui eu não estou falando para você abandonar direitos, não é isso. Eu estou falando que assim, a gente tem que buscar diferença. Às vezes ter paz é melhor do que ter razão. Mas se não tiver jeito, vamos para o juiz. Mas é muito complicado nós, como cristãos, terceirizarmos a justiça, porque nós, como cristãos, temos a tendência de terceirizar tudo. Até a nossa fé é terceirizada. Então, nós terceirizamos a justiça para que outros resolvam problemas que até eu poderia resolver. Mas nem todos os problemas podem ser resolvidos por mim. Mas eu tentar resolver é um passo importante. Porque se nós não fazemos assim, nós estamos agindo igual o mundo age. A justiça do mundo não é a nossa justiça. Então, a gente perde a oportunidade de mostrar o evangelho diferente, de uma vida diferente, transformada pelo evangelho, quando fazemos igual a eles. Nós temos que ter pressa. Tem um amigo meu que tinha um problema muito grave, familiar, de relacionamento. Ele também é da igreja, meu amigo pessoal. Ficou anos sem conversar com um parente. Mas a gente conversando, tudo. E aí eu fiquei sabendo que ele reconciliou, e eu falei, cara, bênção. Eu tenho um exemplo da minha família, eu fiquei anos sem conversar com a minha irmã, uma delas, não a que vinha aqui. Por um negócio que hoje foi sem sentido, e eu falava para ele esse exemplo. Quem perdeu mais fui eu, de ficar tantos anos sem falar, e eu dei um mau exemplo terrível de fazer isso. Mas não estou falando que agora eu estou livre disso. A gente coloca outros inimigos no caminho depois. Não é mais a minha irmã, graças a Deus, mas aí tem um monte de outras pessoas na fila. E aí a gente vai entrar na aplicação, porque isso não é só individual não, viu? E a aplicação é a seguinte forma, como é que a gente aplica isso? E esse é o X da questão. Primeiro, o amor é que regula uma comunidade cristã. Precisamos criar uma comunidade saudável, onde não normalizamos o pecado, e aqui normalizamos a ira. Nós não podemos ser uma comunidade que normaliza a ira. Isso não significa que vamos vigiar um ao outro para apontar o pecado. Então, lá, o Claudião, Claudião, para com isso, seu pecador, vai queimar no inferno. Não é isso é legalismo. Significa que, como comunidade, nós precisamos nos regular pelo amor. O amor é o filtro. Então, se nós vimos o irmão dominado pelo ódio, pela ira, pela raiva, não podemos achar isso normal e dar risada. Que legal. Olha, é o estilo dele, o Renatão é só assim, bravão mesmo, é o jeitão dele, né? O Paulo, isso aí já até conheço, isso aí é esperado, normal, legal. Não,
A gente tem que, com amor e graça, ajudá-la a voltar ao caráter de Cristo. Uma igreja saudável não valida o pecado de estimação de ninguém, porque isso é pecado. Não podemos deixar essa pessoa ser consumida por isso. Nós, como comunidade em amor, falamos assim, cara, parece engraçado, mas não é, cara. E a segunda questão é, seja extintor, não seja gasolina. Seja extintor, não gasolina. Então, quando alguém compartilha um sentimento ruim, né? Vou chegar lá para o Renato, pô, Renato, olha, tem uma pessoa X, olha, pá, não sei o que, fala um monte. O que é a nossa tendência normal de fazer? O Renato é meu amigo. Ele vai fazer o quê? Se ele está vivendo se essa questão envolve a gente, ele vai falar, é isso mesmo. E tal. E aí ele vai fazer o quê? Pô, fogo. Aí chama mais um, aí vem o Alex no meio. A Alex escuta, é isso mesmo, Paulo. E papapá. Então, aquilo que já estava já pegando fogo, agora virou, meu Deus do céu, virou uma fornalha. Porque a nossa tendência humana é sempre concordar com os amigos, é validar a raiva daquela pessoa. Eu estou validando. Eu jogo gasolina no incêndio, eu vou pôr mais fogo nisso aí. Só que nós, como cristãos, por mais que a gente ache isso legal, isso não é algo que a gente tem que fazer, fomentar isso. Quando esse sentimento ruim é compartilhado, a gente tem que ser o extintor de incêndio. Tratar essas pessoas para que esse ódio suma e não que aumente. Esse é o óbvio. É jogar a água da graça de Deus. Por mais que nós também possamos até concordar com isso. Mas a gente tem que tentar nos esforçar para viver o Evangelho. Existe um esforço, existe um custo para isso. Então nós temos que ser a pessoa que apaga a chama e não espalha ela mais. A gente que ouve desabafo de ira e não responde com mais ira, e sim com sabedoria para curar isso. Terceiro ponto, são 4, tome a iniciativa. O texto diz, se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você. Se lembrar, você lembrou assim, caramba. Note bem, a iniciativa ela deve ser sua, mesmo que você ache, ou até mesmo que você não tenha culpa no cartório, ou que você tenha 1% de culpa. Eu até compartilho uma culpa, mas é tão pequena que a culpa é toda dele mesmo. A culpa é dele, eu não quero nem saber. Então nós sejamos o filtro, que o mal vem, mas a gente filtra e sai coisa boa. A gente recebe a ofensa e não compartilha ela, e não devolve ela, devolve o perdão. É essa corrente cristã real do Evangelho que retribui o mal com o bem. E por último, não use a graça como desculpa. Lembra, a gente tem que ter a tendência de ser legalista ou ser apático, porque a graça faz tudo e a gente não precisa fazer nada. Não barateie o Evangelho com a seguinte frase: Deus entende meu jeito explosivo. Eu fui lá, li o livro, eu sou colérico, né? Eu não tenho boi. Eu sou assim. Começou, eu vou direto, eu sou reto. Achando que isso é bom. Pode ser bom para um monte de coisa, mas para o relacionamento interpessoal isso não é bom. Jesus levou a reconciliação tão a sério que ele morreu por ela. Jesus morreu para a reconciliação. Romanos 5,10. Deus nos reconciliou quando nós ainda não éramos pecadores, éramos seus inimigos. Ele se reconciliou conosco através de Cristo. Então nós temos que ter uma disposição em buscar o irmão. E isso é uma prova que o Evangelho está encarnado em nós. A gente entendeu, porque existe uma reconciliação eterna de Deus por nós, e a gente não consegue ter uma reconciliação mínima com as pessoas. Então, isso é a justiça superior desse primeiro aspecto que Jesus traz aqui. Olha só como profundo é não matar alguém. Então, não matar alguém não é essa justiça mínima do religioso, que é matar mesmo, fisicamente não. Jesus vai na fonte. A justiça máxima é essa que a gente explicou hoje. Então, uma aplicação prática para a gente ir embora aqui, que eu já estourei 1 minuto. Talvez hoje, durante essa palavra aqui, e eu sou o primeiro da fila aqui, que vai estar aqui, o Espírito Santo pode ter trazido um rosto à sua mente, né? Uma pendência, uma mágoa antiga, um ex-amigo, um familiar que você não fala, alguma coisa assim. Não deixe o sol se pôr sobre a ira, não deixa para amanhã. Não espere sentir vontade. Olha,
Deus, coloca a vontade no meu coração. Não. Você vai, a vontade vai depois. Sai daqui hoje e faça algo, mande mensagem, ligue. Não alimente mais o fogo. Tente apagar isso com a reconciliação por intermédio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Deus. Te louvamos, ó Pai, que a tua mensagem ela é simples, mas não quer dizer que é fácil. Pai, nos transforma, Deus, porque nós somos tão legalistas como esses fariseus, Pai, porque tentamos adaptar aquilo que de fato agradaria o Senhor, de forma que nós nos entendemos e achamos que estamos te amando, mas não estamos, Deus. Só estamos vivendo uma religião morta e vazia. Pai, não deixa que nós nos acostumemos, acostumemos a ser pecadores, tratar o pecado como algo normal, algo da personalidade. Não podemos ser assim, Pai. O mundo está enxergando a gente como a marca de Cristo em nós, Pai. Se nós não nos expressarmos, ó Pai, verdadeiros cristãos, mesmo que isso doa em nós, ó Pai, como é que nós podemos fazer com que o Senhor seja real para essas pessoas? Como podemos fazer com que essas pessoas saiam das suas casas e queiram participar de uma igreja, domingo de manhã, Pai, dia de sol, um monte de coisa podiam fazer, mas por estar aqui, somente o evangelho verdadeiro pode fazer isso. Fora isso, Pai, não há sentido de sairmos das nossas casas para vir aqui, Deus. Não há sentido, Pai, de fazer nada. Pai, então muda o nosso coração, Pai. Nós, como comunidades, como uma comunidade de Cristo, que uns aos outros podemos nos amoldar, ó Pai, a Ti. Se teu irmão aqui que tem mais ira e mais ódio no coração, o outro irmão ajude a aplacar essa ira com a paz. Não fomentemos o mal, não fomentemos a ira, que nos ajudemos mutuamente, ó Pai, para sermos cristãos, conforme o Senhor, ó Pai, deseja que nós sejamos. Mas não com esforço humano, ó Pai, que o esforço humano é temporal, o esforço humano tem um final, tem uma fronteira, tem um limite, mas pelo Espírito Santo, que nos faz ir aonde não imaginamos ir, nos faz caminhar mais do que pensamos em caminhar, ó Pai, que amolda nossas afeições, amolda nossos desejos, segundo a vontade e desejo do Senhor, ó Deus. Isso sim é evangelho, que não é apático e nem legalista, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Palavra dura, né? O que essa palavra, acho que falou com todos nós, alguns em maior grau, outros em menor, mas é que pelo menos o que me passou, né, digerindo tudo isso, é que a gente possa ser humildes, né? Porque às vezes essa palavra ela não pega em alguns aqui, a pessoa tem um coração mais tranquilo, né? Não guarda rancor, não guarda ressentimento, mas vão ser pegos em outros lugares, né? Ninguém aqui está livre do pecado, né? Ninguém aqui está livre de ter temas que são mais sensíveis, né, para cada um de nós, né? O que deixa a gente, quando a gente tem a tendência de olhar para um irmão que tem uma dificuldade em alguns tipos de pecados e apontar o dedo para ele e falar assim, aquele ali é mais pecador ou menos pecador do que eu. Mas quando a gente olha para o Sermão do Monte e vê tantos temas sensíveis, a gente vê o quanto é difícil ser cristão, apesar de ser simples a mensagem, mas quando a gente vai entrar no detalhe, é muito complexo, né, você conseguir, e por isso que a gente tem, né, o amor e o perdão de Cristo nas nossas vidas, porque na hora que a gente entra no nível, a gente passa do segundo nível, a gente vê a dificuldade que é a caminhada cristã. Isso deixa a gente humilde, né, com humildade, para antes de apontar o dedo para um pecado do irmão, pensar que a gente está também em falta em outras áreas. Amém? Queria deixar aqui, então, alguns recados antes de estar encerrando. Fazerem as ofertas, né? Contribuírem aí conforme o Senhor colocou no coração de cada um. Reunião de mulheres. Vai ter agora, geralmente é no começo do mês, né? Não sei se elas estão se organizando. Não vai ser nessa semana. Vai ser dia 20 de fevereiro. Então tá bom. E essa semana teremos o nosso encontro de homens até quarta-feira, no máximo. Tem um recado? Beleza.
Ô, pessoal, no carnaval a gente queria fazer um negócio meio diferente aqui. Como a gente não vai fazer viagem, nada, a gente fazer um negócio como se fosse um acampar dentro aqui. Mas não que a gente vai ficar aqui, dormir aqui, não é isso. A gente mudar aqui a disposição das cadeiras e o sermão seja algo mais reduzido e fomente o debate. Então a ideia é a gente trazer um tema voltado à política, que é um ano político, e nós, como uma igreja que tende a ser uma teologia pública, trazer temas relevantes aqui. E aí a gente quer trazer um tema assim, Jesus é de direita, Jesus é de esquerda, e a gente fomentar esse debate aqui. Então vai ser uma oportunidade, a gente vai conversar mais nos grupos, para convidar alguém que não vai viajar no carnaval, e a gente fazer esse momento de louvor mais estendido também, ver quem tocar, fazer um tempo de música maior, trazer aqui uma mensagem de abertura para fazer o debate e ao final a gente trazer a mensagem do evangelho. Isso é uma oportunidade de você trazer alguém também para cá, um familiar, um amigo, e aí a gente vai falar nos grupos, né? Se a gente faz aqui traz algum lanche, ou se vai realmente trazer comidaiada, ou vai trazer só um lanche, um suco, passar o tempo aqui. Então isso a gente vai ver no grupo. Mas a ideia vai ser essa mesmo, a gente mudar aqui a disposição e a gente fomentar esse debate para ser um negócio mais palatável no carnaval. O pessoal, tô fazendo nada, eu vou lá. E a gente talvez jogar isso na mídia social, ou falar com o Renan lá, se monta alguma coisa legal para a gente colocar lá, ou um vídeo, ou um texto, alguma coisa assim, para a gente também divulgar para quem quiser vir. É isso. Enfim, como fechar a igreja sem dizer que quer fechar a igreja, né? Um tema bem... um tema bem legal. Então tá bom, irmãos. Vamos ficar de pé então para estar fazendo a oração final. Amém. Senhor, nós te agradecemos por este culto, por essa oportunidade, por essa ministração da palavra, pelo louvor, Deus, por todos os irmãos que estão aqui, ó Pai, que se desprenderam, Senhor, para estar conosco nessa manhã, ó Deus, aqueles também que não puderam estar aqui, Deus, por quaisquer motivos, Senhor, que o Senhor possa abençoar também a vida de cada um deles. Abençoe a nossa semana, Deus, que o Senhor nos guarde, sejamos, Senhor, debaixo da tua proteção, Deus. Fica com cada um, em nome de Jesus. Amém.